10 segundos, hein? Lembra que a gente vai começar a falar e depois que vai aparecer aí na tela do YouTube, tá? Uhum. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do primeiro ciclo de debates do Inovice Live, onde a gente está debatendo as lições do ecossistema e inovação com a crise do Covid-19. O foco de hoje está nos espaços de inovação e da sua gestão. Eu sou o Robson Moisés, CIO da ArcelorMittal Aços Planos, e agradeço a presença de todos que nos prestigiam aqui nesse evento, mais uma vez. A nossa live de hoje ela faz parte da programação da Semana do Conhecimento 2020 da ArcelorMittal. E ao longo da live, vocês observarão um QR Code que vai aparecer, né, na parte inferior da tela, onde o nosso evento poderá ser avaliado. Tá, okay? Cada um de vocês pode avaliar aí e vai ajudar muito a gente aí para fazer eventos cada vez melhor no futuro. A dinâmica da nossa live de hoje vai ter uma breve apresentação dos nossos debatedores, seguida do encaminhamento de perguntas a cada um deles. Vocês já podem começar enviando suas perguntas pelo chat do canal, né, que a gente vai redirecionar para eles aí na segunda parte dessa live. Aproveita também, deixa seu like, inscreva-se no canal do ArcelorMittal Brasil, né, que os vídeos dessa live e das lives anteriores ficam gravados e registrados aí, né, nesse canal à disposição de vocês, tá ok? Nessa tarde, a gente trouxe gente de muita competência, né, mas também trouxemos a diversidade, tanto de gênero, né, quanto de modelo das instituições. Hoje, representando as 3 hastes da inovação. A academia e o governo, representados aqui pelo IFES e o Inova Serra, os segmentos produtivos, representados pelo Hub de Construtec Base 27, e o nosso berço de incubação de startups, né, representado aqui pela Tec Vitória, que nesse ano completa 25 anos. Já tem um longo caminho aí percorrido de sucesso. E é nessa diversidade que a gente vai buscar insights para todo o nosso ecossistema, a partir da visão desses gestores. A gente vai começar, então, pelo olhar feminino desse processo, né? A Marina Cortes, que é a superintendente da Tec Vitória, presente aqui com a gente. Muito obrigado, Marina. Ela é economista, formada pela UFS, pós-graduada em Finanças e Controladoria pela FGV, é pesquisadora FAPES em Economia Criativa, professora conteudista da UVV em Tecnologia, Inovação e Novas Economias para Ensino à Distância. Temos aqui também o Francisco Rapchan, né, ele coordena a incubadora de empreendimentos de base tecnológica do IFES, no campus Serra, coordena juntamente com o ASES e a Prefeitura o Inova Serra, programa que busca, entre outras ações, a implantação do polo de inovação no município da Serra. Ele é engenheiro da computação, mestre em informática e doutor em propriedade intelectual e inovação, e é professor do IFES. Faz parte do NUGEIM, que é o Núcleo de Gestão, Empreendedorismo e Inovação. Vocês estão vendo que os currículos são quentes. Finalmente, a gente tem o segundo Francisco da tarde aqui, o Francisco Carvalho, e para ele parece que a melhor definição é empreendedor, né? Uma lista longa de experiências. Eu vou tentar resumir aqui rapidamente também. Ele é cofundador e presidente do Conselho da Time Now Engenharia, é engenheiro eletricista formado também pela UFS, é também cofundador da AEVO e da Industrial, startups de software nascidas inicialmente para atender a própria Time Now, mas de onde inoculou o vírus da inovação e desse ambiente aberto e colaborativo. Co-criou também a ASES, que é uma aceleradora de startups e investidor e apoiador de ideias ousadas e de grande potencial. Hoje ele se define como um cara cheio de energia e empenho, à frente do projeto de montagem e lançamento do Hub de Inovação do segmento de Construtec, o Base 27. Né? Então, agora que os currículos estão muito recheados e as pessoas aqui hoje são muito competentes, a gente já vai começar, né, a expectativa cresce, né, a gente vai começar esse debate pelo Francisco Carvalho, né? Ele é paulista de alma capixaba, como ele mesmo se descreve, mas não abandonou todas as origens aí do seu estado, né, que ele mantém-se fiel ao Palmeiras, né? Se é que a gente pode chamar um palmeirense de fiel em função da rixa aí com o Corinthians, mas a gente fica com outro debate. Né? Francisco, boa tarde, seja muito bem-vindo. Né? A gente queria aí que você
começasse respondendo, né? O que é o Hub Base 27? Como que ele nasceu e quais são os seus objetivos? Boa tarde a todos, obrigado aí pelo convite, Robson. É um prazer estar aqui nesse momento nesse evento da ArcelorMittal e Inovis. Enfim, eu sou palmeirense, na verdade, né, como já disse aí o Robson, e eles me colocaram numa fria danada, porque me colocaram do lado de um corintiano aí, que é meu xará, né? Mas tudo bem, faz parte do jogo, né? Enfim, o Base 27, ele nasceu em razão de uma percepção nossa, e aí eu me refiro a um grupo de empresários daqui do estado do Espírito Santo, de que a gente precisava ajudar a trazer para o estado conhecimento que a gente está acompanhando em outros estados, como Santa Catarina, conhecimentos de fora do Brasil e tal. Né? A gente percebeu que a gente precisava trazer mais inovação para as empresas na área de engenharia e na área de construção. Né? Como nós somos oriundos dessa área, né, eu com a Time Now e outros com outras organizações, a gente decidiu iniciar esse trabalho pela vertical de construção, né, de engenharia e construção. Uhum. A gente tem como referência nesse trabalho o estado de Santa Catarina, né? A gente pretende, na verdade, fazer um movimento muito maior do que esse. Nós estamos iniciando, então, pela construção, pela engenharia, mas a gente pretende ter outras verticais aqui no estado também, né? E conseguimos reunir vários empresários para que se unissem a gente no Base 27. Hoje a gente tem já agora 16 mantenedores e 8 parceiros no Base 27. Com objetivos, como você me perguntou, a gente tem 4 objetivos principais, né? Primeiro, a gente quer criar uma comunidade forte, unida, em torno da cadeia de engenharia e construção. E quando a gente fala de comunidade, a gente está falando desde a academia, né? E aqui a gente tem um representante do IFES, né? Desde a academia, passando, entendendo que o mercado precisa estar conectado com a academia, mas os elos que compõem esse movimento precisam também estar contemplados, como incubadoras, como aceleradoras, como investidores, investimento seed, pré-seed, venture capital, né? Então, a gente está tentando iniciar um movimento para construir uma cadeia para permitir que a gente desenvolva as empresas capixabas, conectando essas empresas ao mundo, né? Para isso, a gente entende que precisa criar ambiência, né? E quando eu falo de ambiência, eu não estou falando só de ambiente físico, né? Inclusive, vivendo esse momento de Covid agora, a gente se deparou com uma situação inusitada, né? Todo mundo trabalhando em home office, e, por incrível que pareça, todo mundo produzindo muito, né? Talvez trabalhando até mais do que antes. Isso é um paradigma, né? E uma coisa interessante, Robson, que a gente percebeu, que seria o terceiro objetivo, é a questão do compartilhamento. A gente conseguir fazer com que o empresário ele entenda que ele vai conseguir evoluir mais rápido e de forma mais perene, se ele compartilhar, se ele aprender junto, tá? É também um desafio grande para a gente e faz parte dos nossos objetivos. Para terminar, tudo isso tem a ver com o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Então, é o quarto objetivo nosso, a gente quer ajudar a fazer um ecossistema de inovação poderoso aqui no Estado. Então, eu poderia inferir que esse nome, Base 27, esse 27 aí fazendo alusão a um prefixo que a gente já conhece, e esse base é justamente para poder fazer esse amálgama e alicerçar esses pilares que você colocou aí, é isso mesmo? É isso aí, o base tem a ver com construção, né? Remete à construção, e ele tem uma outra forma de ser visto também como sólido, né? Uma coisa sólida. O 27 está na cara, né? 27 é Espírito Santo, a gente acredita demais no potencial do Estado,
um estado relativamente pequeno, uma população pequena. Eu acho que tem uma oportunidade muito grande da gente conseguir ajudar o Estado a trazer isso de uma maneira mais fácil do que talvez seria em estados maiores, com população maior, né? É uma oportunidade ímpar aí para a gente. E, assim, você julga que esse modelo traz lições ou provocações para outros segmentos e empreendedores? Essa forma que vocês estão colocando para... esse modelo de trabalho do Base 27. Exatamente isso, né? Eu falei um pouquinho no início, o nosso ideal, na verdade, é fazer uma coisa muito maior, com vários verticais, mas a gente resolveu iniciar esse processo através de uma vertical onde a gente tem mais conhecimento, onde a gente atua nela, que é a de engenharia e construção. Então, a gente espera que, com esse trabalho, a gente consiga inspirar outros setores da economia a fazer o mesmo. Tá? Então, é um projeto bem interessante. Uma coisa que eu queria complementar, Robson, que eu acabei esquecendo de falar, esse hub ele tem uma característica diferente da grande maioria dos hubs. Ele não é um hub de startups, ele é um hub corporate. Né? Por quê? Porque a gente precisa, primeiro, na nossa visão, disseminar esse conhecimento, fazer com que as empresas entendam que inovação não é só tecnologia, né? Que inovação está nas pessoas. A gente precisa fazer com que cada colaborador das organizações faça parte do dia deles, trabalhar essa questão, né? Então, os modelos de negócio, a gente vê modelos disruptivos hoje, que, na verdade, eles observaram uma dor do mercado, se debruçaram sobre ela e resolveram aquele problema. O caso do Quinto Andar, por exemplo, né? É uma empresa que hoje vale bilhões de dólares e que ela focou no ponto que era necessário, né? Ela percebeu uma dor do cliente e desenvolveu aquilo. E assim, a inovação para negócios existentes, ela vai precisar mais ainda, porque às vezes até para continuar fazendo o que o cara fazia, ele precisa se reinventar depois dessa pandemia, porque o modelo mudou, né? O mundo sofreu uma chacoalhada e as necessidades, as percepções mudaram. Então, às vezes, até para fazer a mesma coisa, você tem que se reinventar, né? E assim, Francisco, a gente falando aí, que eu falei um pouquinho de pandemia, só para a gente se dirigindo para primeira fase de perguntas, né? Quando se fala no novo modelo de operações com aprendizado da Covid, né? Existe a fé no ambiente físico de colaboração. E essa fé ainda se mantém intacta, né? Porque as pessoas tendem a trabalhar mais com distanciamento, etc. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que realmente as coisas mudaram. Mas, particularmente, eu não acredito que a gente vai voltar disso 100% home office. Né? Então, assim, quando a gente olha para os pilares do Base 27, nós temos 4 pilares: conexão, conhecimento, imagem e espaço. Espaço é um deles. Eu acho que espaço é importante porque o ser humano ele tem a necessidade de estar próximo. Né? Eu acho que faz parte aquele calor humano, a gente tomar um cafezinho, né? A gente ser espontâneo nessas horas. Às vezes a gente fala aqui num evento como esse, a gente está um pouco distante, né? É uma coisa mais programada e tal, mas aquela espontaneidade do dia a dia, eu acho que ela acontece principalmente quando a gente está ali no modo presencial. Até porque a gente acaba essa questão de embarcar numa ideia do outro, quando você está próximo, um fala uma coisa, você já pega aquela ideia e vai um enganchando na outra, na verdade, daqui a pouco a gente está com uma ideia grande, né? Mas é isso aí, Francisco. Muito obrigado aí pela essa primeira participação, né? A gente vai agora dar a palavra aí à nossa representante feminina na live, né? A Marina Cortes. Marina, você nos indica aí em conversas anteriores que agora na Tec Vitória você está se desdobrando, para não dizer se redescobrindo, para manter as coisas no caminho certo. Né? Como tem sido esse desafio aí? Por que você diz que está se redescobrindo? Boa tarde, né, a todos. Redescobrindo no sentido
profissional, né? No sentido de gestão, né? Como fazer uma gestão em tempos de crise de pandemia, né? Ou em tempos de crise financeira. Enfim, a Tec Vitória, ela já passou por diversas crises, né? Nenhuma como essa, que é a pandemia, mas no sentido de redescobrir a forma, né, a forma de lidar, né, entre aqueles que compõem a incubadora. Hoje, na verdade, a Tec Vitória, a gente fala muito hoje, né, sobre economia compartilhada, né, dentro das novas economias, consumo colaborativo, e a Tec Vitória, ela pratica isso já há um bom tempo, né, ela é uma praticante. Muitos não entendiam ou não sabiam o conceito, mas na prática eles já compartilham muito, e esse consumo dentro da incubadora, ele é totalmente colaborativo. A incubadora, ela não só forma empreendedores de base tecnológica, né? A ideia dela, na verdade, é fazer uma seleção daqueles empreendedores que têm uma melhor capacidade de passar por todas as fases, que é empreender, né? Porque empreender é um desafio, né? E empreender tem pressões, e a incubadora, ela tem esse papel, o propósito da incubadora é de acolher e cuidar, né? Cuidar dessa empresa, desse empreendedor nos primeiros momentos, né? É como uma incubadora de recém-nascidos mesmo, né? São os primeiros cuidados que o empreendedor precisa, né? Os primeiros conhecimentos, né? A estrutura física, né? Necessária para que haja um engajamento, para que ele realmente se sinta. Não, hoje eu vou para o meu escritório, eu tenho um planejamento a seguir. Aí a incubadora, ela tem tudo isso, e ela acompanha, ela tem esse trabalho de acompanhamento com os seus incubados, né? A gente trabalha com indicadores lá dentro, né? Desde a fase da pré-incubação até a fase de graduação. A incubadora Tec Vitória, ela é uma UCIP, ela é uma organização que presta serviço para a sociedade civil, ela é sem fins lucrativos, é uma instituição privada sem fins lucrativos, e ela é gerida no formato de uma associação, né? Na verdade, em registros, tecnicamente, a Tec Vitória, ela faria 25 anos no próximo ano, porque em 1995 foi que surgiu uma articulação, inclusive estudantes da UFES, empreendedores, né, para que fosse instituído o espaço da Tec Vitória, que aí deu surgimento a uma empresa chamada Empresa Parque Tecnológico, a EPT. Ela hoje, ela foi descontinuada, ela não existe mais, mas ela nasceu com um propósito de ser uma incubadora e, num futuro, se transformar num parque tecnológico, né? Então, ela vem aí, ao longo desses anos, implantando processos de incubação com base na Amprotec, né? No modelo de qualificação do CERN. Hoje, a Tec Vitória, ela assiste outras incubadoras também, transferindo conhecimento sobre esses modelos de implantação. E hoje a Tec Vitória, ela representa, de acordo com um estudo que saiu na Amprotec, final de 2019, ela representa 5% dos incubados na região sudoeste, entre 23 empresas, entre 23 incubadoras pesquisadas. Então, muitas empresas já passaram por lá, muitos empreendedores, a gente tem uma pressão muito grande, né, pelos incubadores, porque isso vem crescendo por conta de uma estatística que se chama desemprego, né, a taxa de desemprego. À medida que ela cresce, o movimento empreendedor também cresce, né? Então, e a gente precisa dar conta dessas pessoas para que se tornem novos empreendedores. Só que
A gente costuma falar muito lá dentro da Tec Vitória que os notáveis que passaram pela Tec Vitória e que estão na Tec Vitória, né, muitos conhecem, ISH, ela foi a primeira associada na Tec Vitória, PicPay, temos, assim, inúmeros casos, né, de sucesso, e a gente costuma debater muito, né, o porquê, assim, né, será que é só por uma questão de avaliação, de banca? Não, é por uma questão de postura empreendedora. A gente tem lá dentro uma filosofia, o principal, né, o principal aprendizado que a gente costuma dizer que se deve carregar da incubadora Tec Vitória é o sentimento de compartilhamento, né, de integração, né, de colaborativismo. Então, isso ajuda muito no desenvolvimento deles, né, isso reduz o custo individual. Então, assim, a troca de conhecimento é riquíssima. E isso não se resume, né, a questão, a gente sente falta da aproximação, né, do café, a gente tem uma copa lá, que é famosa, do café, que todo mundo quer sentar lá para poder conhecer quem são os novos empreendedores, e o engraçado é que o nosso paradoxo hoje, que a gente vive, é que a Tec Vitória, ela embarca em empresas tecnológicas, empresas digitais, e hoje a Tec Vitória está passando por um grande desafio, que é se digitalizar também, né? Porque até então a Tec Vitória não era digital. Oi, pode falar. Deixa eu aproveitar o gancho que você está falando de toda essa experiência aí da Tec Vitória, esses 25 anos, né? E, assim, com essa experiência toda, essa experiência, como que ela se transforma, né, hoje em mecanismo de enfrentamento para essa crise que a gente está passando? Você já está falando aí alguns exemplos, né, de ajudar as pessoas a se reinventarem, suporte, cocriação. O que mais que vocês aprenderam que poderiam compartilhar para empresas que estão em grande dificuldade, que poderiam contar com a Tec Vitória, com a experiência da Tec Vitória, para poder se reafirmar? A Tec Vitória, hoje, ela, enquanto uma ICT, uma instituição de ciência e tecnologia também, ela não só dá o suporte no sentido oficial, né, de um projeto de pesquisa, né, uma empresa que esteja fazendo P&D, e que queira inovar, que queira se tornar competitiva, mas que ela também ajuda a fazer os apontamentos para o estudo do mercado, né, o mercado dessas empresas, porque muitos chegam lá, a primeira pergunta que eles fazem é: vocês vão me apresentar para algum investidor? Aí eu tenho que mandar para o base 27, porque assim, não, aqui a gente não vai te apresentar um investidor, aqui nós vamos ensinar você a crescer, a se desenvolver, né, e se tornar apresentável para o investidor, né, entender o que é um projeto, um plano de negócio, para apresentar para esses investidores. Nós vamos validar você enquanto empreendedor, vamos validar o seu negócio enquanto viável, vamos entender o seu mercado, né, e aí sim você estará apto a receber investimentos. Obviamente que capital de terceiros é a melhor forma, é o melhor capital para se trabalhar, né? E o que acontece lá na Tec Vitória é isso. Quando eu falei da questão do consumo colaborativo, né? Onde a gente faz muita troca, a troca de informações e apesar de, assim, os valores serem simbólicos, né? E a entrega de valor da Tec Vitória para a sociedade, ela é muito grande, porque a organização, ela subvenciona essa formação do empreendedor. Então, são empreendedores que têm um perfil específico. Tem que ter resiliência, tem que ter inteligência emocional, né? Tudo isso é testado no momento de pitch. Não só se a ideia, o mérito da ideia é bom, né? A gente quer o empreendedor. A ideia pode mudar, o projeto pode mudar, mas a gente quer formar o empreendedor, né? Então, e aí a gente vai meio que fazendo nós somos um funil que vamos fazendo o transbordo daqueles empreendedores que repensam seus projetos, que estão iniciando seus projetos, né? Que estão abrindo seu CNPJ agora. Então, a gente dá esse primeiro suporte.
Tá, joia, Marina. Eu acredito que vão aparecer perguntas aí interessantes aí, né? Porque é uma instituição que, poxa, realmente deve estar gerando bastante, gera bastante valor e deve gerar bastante interesse. Eu acredito que ao longo da nossa conversa outras perguntas vão aparecer. Então, eu queria te agradecer, Marina, né? E mais uma vez, né, ArcelorMittal, já parceira da Tec Vitória também, a gente conhece há muito tempo, a gente conversa com a Tec Vitória há muito tempo, a gente está aqui parabenizando, né, e desejamos aí muito mais do que 25 anos aí pela frente, tá ok? Agora a gente vai conversar com o nosso segundo Francisco da tarde, né, o Francisco Rapchan, né, ele também é paulista, né, só que ele se diz já de coração capixaba, chegou aqui com 16 anos, né, e quando ele chegou aqui, ele já começou a balançar com relação a time, ele se diz corintiano, mas se acha meio vascaíno também, né Francisco? É isso então, mesmo. Então já é quase capixaba, né? Porque acaba torcendo por um time do Rio, mas legal. A gente tem um cara também aqui no Inox, no nosso programa aqui, que é o Jardel, que ele também tem 2 times, né? Ele é Atlético Mineiro por causa da esposa, né? Mas ele se diz tricolor. Então, quer dizer, eu como flamenguista, eu não posso nem conversar com ele, porque os 2 não gostam do Flamengo. Então, mas a gente se dá bem, né? Rapchan, eu gosto muito dessa. Você traz 2 chapéus importantes para a gente, né? Então, vamos falar primeiro do chapéu da incubadora do IFES, né, na Serra, né? Como que funciona o modelo de incubação do IFES, né? Quais são suas impressões de sua evolução e da descentralização em núcleos? Pode falar um pouquinho para a gente? A gente está aqui na incubadora do IFES há 12 anos. E nós começamos a partir da Tec Vitória, né? A gente fez um termo de cooperação na época, através da FAPES, a gente conseguiu um recurso da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado, na época, e conseguimos uma parceria muito forte com a Tec Vitória e incorporamos o know-how que eles têm, já tinham naquela época e têm atualmente também, para a incubação de empreendimentos de base tecnológica. E nós começamos a partir dali, de 2008, né, em 1º de fevereiro de 2008, nós abrimos a nossa incubadora dos primeiros projetos. E ali na Serra, onde hoje eu sou o coordenador novamente. A partir da experiência que a gente teve com a incubação de empreendimentos, ali na Serra, a gente percebeu que era uma ferramenta muito importante, a incubadora, né? E aí nós passamos a ter uma visão que seria interessante expandir essa estratégia de incubadora para os outros campi do IFES. O IFES é uma estrutura diferente, né? Quem vem da universidade tradicional, da UFES, por exemplo, às vezes tem um pouco de dificuldade de nos entender. Nós somos uma universidade tecnológica com uma estrutura acadêmica verticalizada. Então, significa que a gente recebe alunos lá do curso técnico, e esse aluno pode sair de lá com um doutorado hoje, né? Então, já recebe um menino que tem 14 anos, ele vai até o final do doutorado dele, na verdade. E nós temos 22 campi, 23 campi, eu sempre esqueço esse número exato, que muda também. São 22 campi. E em 13 desses campi nós conseguimos ter pequenos núcleos incubadores. Então, quando a gente vê uma incubadora forte, pujante, como a Tec Vitória a gente chama como se fosse ela de fato é uma incubadora âncora, a incubadora do IFES ela tem uma outra estratégia. Ela é uma incubadora descentralizada. Então, nós temos uma única incubadora, que está ali focada na reitoria, ligada à nossa agência de inovação, e nós temos 13 núcleos incubadores, toda a região metropolitana e no interior, né? Então, a gente tem aqui em Vitória, na Serra, em Colatina, em Cachoeiro, em São Mateus, núcleos incubadores. O nosso ali da Serra, ele é o mais antigo, então ele tem uma trajetória, né, mais significativa com relação aos outros, mas a ideia nossa é usar o ambiente de incubadora, de empreendimentos de base tecnológica, como uma ferramenta acadêmica. Então, como é que a gente faz isso? A gente traz o empreendedor do mercado, normalmente os nossos núcleos incubadores são pequenininhos, perto da Tec Vitória. A Tec Vitória tem
muitas empresas incubadas ali, né? Nosso é pequenininho. Então, normalmente, os nossos núcleos incubadores têm 2, 3, 4, às vezes 5 empresas incubadas, não muito mais do que isso. Em cada um desses núcleos incubadores, a gente tem, então, uma série de ações ali de incubação de empreendimentos. Vai desde a pré-incubação, quando o camarada chega ali com uma ideia na cabeça, né? Até que ele constitui um empreendimento, passa a ser incubado, vai para o mercado e passa a ser pós-incubado. Então, hoje, por exemplo, na Serra, a gente tem um conjunto de ações com empresas que já passaram pelo processo de incubação e hoje estão no processo de pós-incubação, né? Mas isso inserido dentro de um eixo educacional. E o que é esse eixo educacional? Ensino, pesquisa e extensão. O IFES, diferente, é uma universidade tecnológica. E a nossa vocação é pela pesquisa tecnológica aplicada sob demanda social. Então, veja bem, embora os nossos pesquisadores possam fazer qualquer tipo de pesquisa, tem a liberdade, né, a gente chama de liberdade mertoniana, ela é, de certa forma, induzida por lei, pela lei que nos criou, em 2008, a uma pesquisa que é para as empresas. Uma pesquisa sob demanda das empresas, aplicada a problemas reais. Então, a gente tem uma forma de agir um pouco diferente da universidade tradicional. Isso reflete na importância de termos habitats de inovação como a nossa incubadora, né? Nós temos outros tipos de habitats de inovação, mas a incubadora, para nós, é uma ferramenta extremamente importante dentro desse processo de ensino, pesquisa e extensão, né? Então assim, a gente traz... Desculpa te cortar, mas é porque assim, Sim. Você acha então que essa é a grande diferença então dos modelos apresentados pelo Francisco e pela Marina, né? O que a Marina traz é um modelo de incubadora, no caso da Tec Vitória, extremamente eficaz para desenvolvimento regional. O foco deles é desenvolvimento de empreendimentos inovativos para o desenvolvimento regional. O nosso também. Só que o nosso tem um efeito colateral que é o seguinte, a brincadeira que eu faço, né? Quando eu pego uma empresa incubada que se gradua, então, ano passado, por exemplo, a gente graduou 3 empresas. Essas empresas, o PIB delas na Serra, onde nós atuamos, é ínfimo. O impacto dessas empresas faturando, sei lá, 1, 2, 3 milhões de reais ano, no PIB industrial da Serra, é ínfimo. Mas 1.200 alunos que nós temos hoje no campus, tendo ações de gestão, empreendedorismo e inovação dentro da sua formação em ensino, pesquisa e extensão, que perpassam o empreendedorismo inovativo da incubadora, isso tem um valor muito maior. Ok? Legal. Então, é a diferença de uma incubadora como a Tec Vitória, e uma incubadora acadêmica, que tem essa função também educacional, entendeu? Então, essa importância, inclusive, da gente ter parcerias. Nós e a Tec Vitória temos parceria há muitos anos, né? E estamos retomando outras parcerias que a gente precisa ter, porque nós somos complementares, né? Nós temos uma abordagem mais educacional e eles, de desenvolvimento regional, são fundamentais. Legal. Então, assim, passando para a sua segunda atribuição de hoje, né, quando a gente fala do Inova Serra, né? Está abrindo um novo polo de inovação no município da Serra, com a presença da Prefeitura e da ASES, né? O que você poderia nos dizer do programa? Tem impactos no cronograma mediante essa crise, ou vocês continuam ainda, está no mesmo cronograma, desenvolvimento? Mesma coisa. Para poder fazer as coisas, né? Porque nós concluímos, estamos trabalhando na criação de um programa que envolve um polo de inovação. Esse polo de inovação, fisicamente, ele começa no IFES, na UCL, ali na S010, naquele ponto ali que era na frente do Yahoo, agora é um bairro ali, né? Então, ele começa ali e vai até o Cercado da Pedra, são 11 milhões de metros quadrados. Então, essa área é uma área que a gente conseguiu desenvolver uma legislação, lei e decretos municipais especiais para empresas de tecnologia e inovação que se instalem ali. E a ideia é que nós tenhamos, dentro do espaço do IFES, uma área de 50 mil metros quadrados,
vamos dizer assim, a âncora deste polo, desta polarização de empresas, ok? Então, nessa área ali, nós teremos uma mexida muito significativa. Embora elas tenham um forte eixo presencial, vamos pensar assim, né? No caso de questão de espaço físico e tal, mas ele tem uma estratégia de ligar pessoas, né? Inovação se dá no âmbito de pessoas, né? Você tem os eixos tecnologia, sistemas e pessoas, mas desses três elementos, pessoas são o mais significativo, né? É o eixo mais significativo. E você acha que ele vai trazer um benefício para o nosso ecossistema capixaba de uma maneira importante? Eu acho que ele se soma àquilo que já está sendo construído, né? Dentro do Espírito Santo, o MCI, né? O movimento capixaba pela inovação, os corredores de inovação. Então, todas essas estratégias que existem já no âmbito estadual, o que nós estamos fazendo no âmbito municipal, acelerar ou dar subsídios, dar elementos. Porque ali a gente conseguiu uma confluência de fatores que são extremamente virtuosos, que é a presença das empresas, a Celor está fortemente conectada nesse processo, a ASES, né, Associação dos Empresários da Serra, de uma maneira incrível, participando, atuando, né? A Prefeitura, também de uma maneira, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de uma forma também muito despojada, e a academia, porque o IFES aparece nessa história, porque eu sou o coordenador dessa parte do projeto, eu sou do IFES, então é comum me citarem, o IFES está no Inovaserra, mas não é só o IFES, é o IFES, a UCL, a Multivix, a Unesc, o Senai, lá da Serra, e a Docton. Então, são várias instituições acadêmicas que estão com um planejamento comum para isso. Então, é a tríplice hélice, né? A famosa hélice tripla, né? E é bacana porque, como você citou, está todo mundo junto já na indústria, realmente é bacana. E a gente já está vendo aqui que a gente já está recebendo algumas perguntas aqui dos participantes da live. Tem uma pergunta aqui da Laís, que eu queria ouvir a opinião dos três, né? Se é possível desenvolver um perfil empreendedor, como fomentá-lo na educação de crianças e jovens? Francisco, você gostaria de começar aí, Francisco Rapchan, né? Que terminou de falar, depois você fala sua opinião, Francisco. Vamos lá. Posso começar? Eu acho que... Assim, eu não posso dizer sobre crianças, porque não é muito a minha expertise, eu posso falar, talvez, a minha experiência com os meus filhos. Eu prefiro falar sobre os jovens, né? Principalmente aqueles que estão entrando aí na universidade e tal. Eu acho que a contribuição que pode dar para que eles tenham essa visão empreendedora é fazê-los entender melhor o mercado, né? Como é que eles vão poder aplicar aquele conhecimento no mercado. Eu acho que ainda hoje, e eu vou dizer que não é só por culpa das academias, eu acho que é por muito também em razão do próprio empresário que não se conecta à academia. Então, essa questão, a gente vai procurar, através do Base 27, tentar ajudar nesse sentido. Então, não é à toa que a gente está fazendo parcerias com as academias, porque a gente pretende levar os desafios do setor para que para que o desenvolvimento disso parta também das academias, através das pesquisas e tal. Então, eu acho que a partir desse incentivo, a partir do momento em que o empresário percebe que ele pode conseguir resultados muito satisfatórios, muito interessantes para desenvolver sua organização, ele também vai ajudar a despertar o interesse dessas pessoas pelo empreendedorismo, né? Então, na minha visão, esse é um dos trabalhos mais fortes que a gente está projetando para o Base 27. Legal. Marina, qual que é a sua opinião aí a respeito dessa pergunta? Quando eu quando eu estava fazendo os meus estudos sobre tecnologia, inovação e novas economias, eu me deparei com, assim, né, eu tive que fazer um apanhado histórico e
cultural, sociológico, que, por base, né, nós todos somos empreendedores, né? Todo ser humano tem a capacidade de empreender, né? O homem primata, quando ele ia caçar, ele não mandava ninguém caçar por ele. Ele mesmo ia caçar, né? Então, o ímpeto empreendedor, ele existe em todo mundo, né? O que acontece é que, ao longo do tempo, né, a gente houve processos históricos, né, que o ser empresário era para poucos, né, pertencia a uma burguesia elitista, e a questão do empreender, houve um descolamento, né, que se tornou o empresário. Então, assim, a capacidade empreendedora, ela existe em cada um, ela só precisa ser despertada, né, ela precisa ser validada, né, nós, seres humanos, precisamos de validação todos os dias, né, precisamos de autoafirmação. O empreendedor, ele aprende que, para ele seguir um plano, levar algo adiante, ele precisa ter disciplina, ele precisa ter resiliência, né, ele precisa ter inteligência emocional para lidar com conflitos, ele precisa, acima de tudo, ter o espírito de liderança. O que é ter espírito de liderança? Não é você mandar no outro, né? Isso não é espírito de liderança. O líder, ele dá o exemplo. O líder, ele chama para fazer junto, né? E ele vai na frente. E ele inspira, né? Ele motiva e desperta a capacidade automotivacional dentro dos seus parceiros, né? Dos seus pares. Então, o que a sociedade precisa saber é que todos têm a capacidade de empreender, né? Todos. O que precisa ser conhecido e reconhecido é isso, né? É exatamente essa capacidade, né? Essa força de criação que o ser humano tem, principalmente em momentos de crise, né? Que nós somos mais capazes de inovar somente em períodos de escassez, né? Não é à toa que a periferia ela é um foco de criatividade, né? De criação. Então, a criatividade, ela está na escassez, ela não está na abundância. Então, ela leva à abundância, mas essa capacidade, ela é inata, com certeza. Legal. Francisco, agora é a sua vez. Sua percepção. Eu concordo com o que vocês estão dizendo. Eu acho que é possível desenvolver, sim. O empreendedorismo é uma competência. Como toda competência, ela tem eixos. Ela precisa de conhecimentos, precisa de atitudes, precisa de habilidades. Embora você possa ter, talvez, um conjunto de habilidades inatas, um conjunto de atitudes que serão construídas por elementos diversos, mas os conhecimentos, eles podem vir a partir da experiência escolar, né? Então, eu acredito, sim, a gente tem visto muito disso na própria uso da incubadora como ferramenta didática que a gente fala, que eu acabei de falar, né? Então, a gente percebe quando os nossos alunos, principalmente do nível técnico, aqueles meninos que estão ali com 14, 15, 16 anos, vão, meninos e meninas, né, aqueles alunos, eles vão lá para a incubadora, para algum projeto, para algum trabalho que é feito ali, o deslumbre e a empolgação deles ao verem empresas e seus empreendedores. Porque o empreendedor de uma empresa de base tecnológica, ele é um cara, é uma pessoa diferente, é um ser diferente, né? Ele é muito motivado, ele é muito empolgado, e aquilo contagia os nossos alunos. Então, você dar uma aula teórica de empreendedorismo vai te dar um conjunto de competências ali ligado, o elemento de competência ligado ao conhecimento. Mas aquela questão da atitude, aquela questão da postura, da habilidade, dentro de um ambiente de inovação, isso se desperta muito fortemente, né? Então, a gente tem casos, por exemplo, de alunos que entraram como estagiários em empresas que estavam incubadas e que saíram sócios, né? Então, hoje contagia. A gente percebe também até parece uma tendência. Muitas vezes querem sair da universidade, querem sair da escola já com seus próprios negócios, né? Muitas vezes.
É legal isso. A gente tem uma pergunta também direcionada para o Francisco Carvalho, né, que é, por favor, esclareça-nos como o Hub Base 27 contribui para a colaboração academia e empresas e nos dê alguns exemplos práticos. O Tadeu, se não me engano, é do IFES também, não é não, ô Xarai? Ou não é? Ele não sabe, não deve se lembrar, mas ele estudou comigo. Ele fez engenharia elétrica na UFES comigo. Combinaram a pergunta, hein? Não, mas tem muito tempo, muitos anos que eu não tenho contato com ele. Eu lembro que ele gostava muito de materiais. Ele gostava muito de materiais. Eu não sei se continua assim, né? Isso tem tempo, tá? Melhor não falar quanto tempo tem, não, porque vai ficar chato aqui para ele e para mim. Eu queria dizer para ele o seguinte: o Base 27 foi inaugurado ontem, né? A gente construiu essa ideia a partir de novembro, desde novembro do ano passado, que a gente começou a reunir o setor da construção civil, né, mostrando para o setor o que estava acontecendo lá fora, em outros países, em outros estados, em termos de desenvolvimento na cadeia de engenharia e construção, né, para mostrar para eles que, gente, a construção civil está mudando. Então, a gente tem tendências de industrialização, a gente tem tendências de mudança nas questões de supply chain. Então, tem uma série de coisas que estão se transformando e que necessariamente vão fazer com que as empresas se movam, né? Nesse movimento de transformação, a gente vai precisar do envolvimento da academia para que a gente consiga desenvolver projetos que sejam interessantes para esse novo momento, né? As soluções que a gente encontra hoje no mercado, que as empresas praticam, provavelmente não serão mais aquelas que serão usadas daqui para frente. Então, eu entendo, e não posso dar um exemplo real hoje, porque a gente inaugurou ontem, né, de aplicação já desse fato, mas a gente se aproximou de algumas instituições, eu espero estar podendo conversar com o IFES também, né, para que a gente possa, de fato, desenvolver alguma coisa em parceria, construir isso juntos, né? E o meu papel e o papel do Hub Base 27 será justamente fazer com que os empresários se aproximem e possam ajudar nesse desenvolvimento, possam contribuir com esses desafios, com essas dores que eles têm e precisam desenvolver. Legal. Rapchão, você quer contribuir com alguma pergunta? Eu acho importante a pergunta do Tadeu Piscinati. O Tadeu Piscinati é uma pessoa que tem um conhecimento, tem uma experiência nessa questão de inovação. Toda essa arquitetura que eu falei para vocês, de ter incubadora como ferramenta didática, inserida dentro dos vários núcleos, essa estrutura toda veio da cabeça dele, claro. A gente foi operacionalizando aos poucos, está operacionalizando aos poucos. Mas essa questão que ele levanta, da importância da relação academia-empresa, eu gostaria de dar uma ênfase muito forte nisso, né? Ou nós, da academia, criamos os buracos no muro, né? Porque academia, universidade, mesmo as universidades tecnológicas, como o IFES, elas são muito fechadas, né? Elas têm uma estrutura que é muito rígida, então inibe o empreendedor de nos acessar, de ir até nós, né? Durante muito tempo se pensou na extensão como alguma coisa assistencialista, nunca se pensava na extensão tecnológica, aquela que abordava a ação junto às empresas, como uma ação específica da extensão. Então, essa relação com as empresas, ela se dá através de buracos que a gente vai fazendo nesse muro. Então, a incubadora é um buraco que a gente faz no muro, polo de inovação, ou o polo Embrap que a gente tem em Vitória, é um buraco no muro que a gente faz para ter relacionamento com empresas, né? As próprias relações que a gente tem com empresas que têm os nossos estagiários, a gente tem hoje uma atitude diferente com essas empresas, de monitoramento, de assessoria. Para quê? Para trazer essas demandas empresariais, essas possibilidades de parceria, para que a gente possa ter uma relação, sair da relação de fazer para. Então, eu vou inventar um negócio aqui dentro da academia, dentro da universidade, e vou arranjar alguém que queira produzir. Sair dessa ideia e passar a uma ideia de fazer
com, fazer junto. Então, o que você precisa? Que tipo de pesquisa você precisa que seja feito? Que tipo de desenvolvimento você precisa que seja feito? Para que nós possamos fazer juntos e construir desde o início até que a inovação esteja, de fato, no mercado. Sempre com as empresas. Então, a gente tem desmobilizado, por exemplo, essa questão de propriedade intelectual. Durante muito tempo, nós fomos os maiores depositantes de patentes do Espírito Santo, o IFES. Né? Então, veja, qual a função disso? Patentes é importante porque é justamente um excelente indicador de inovação, né? Pois é, mas ela é importante quando você constrói junto com a empresa. Então, essa construção conjunta é que hoje é o nosso foco, entende? Então, a gente tem se mobilizado muito nesse sentido. Eu acho que a academia, de forma geral, eu vejo isso até na UFES, eu vejo isso nas próprias universidades à nossa volta, ali a UCL, elas têm esta ideia, essa importância da relação academia-empresa. Excelente. A gente tem aí uma segunda pergunta do Tadeu Pessinati, né, agora para a Marina, direcionada nominalmente a ela aí, Marina. Você consegue ler aí se puder responder? A autogestão adotada pela TEC é inovadora. Como você vê o futuro desse modelo ante as dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, que dificultam o acesso a recursos públicos? Eu acho que ele quis dizer que a autogestão, ele perguntou como é que vai ficar essa questão de autogestão e se isso dificulta o acesso a recursos públicos. Acho que é mais ou menos nesse sentido, né? Bom, a diretora executiva hoje na Tec Vitória sou eu. Eu não sou uma incubada. Apesar, eu também sou empresária, eu tenho um negócio, mas o meu negócio não é incubado. Eu estou na gestão da Tec Vitória exatamente para um movimento que, na verdade, para dar continuidade, né? Essa autogestão, ela se fez necessária alguns anos atrás para até uma mudança de cultura e paradigma dentro da incubadora, né? Os incubados careciam de ter mais voz, né? Precisavam ter mais voz, queriam participar mais dos conselhos, queriam participar do processo de formação, né? De entender esse processo de formação, ter transparência nas contas, enfim, até mesmo porque a Tec Vitória é uma instituição privada, mas ela já teve momentos que ela administrava recursos públicos, né? Então, isso precisava ser feito, uma prestação de contas, precisava de uma transparência. E os incubados, eles vieram numa hora muito, muito importante e crítica da Tec Vitória, justamente nesse sentido, né? De transparência, né, de isonomia entre os incubados, né, e essa necessidade de ter voz, né, nas assembleias. Obviamente que existe o conflito de gestão, né, quando um incubado passa a gerir uma incubadora, obviamente vai acontecer esbarros no conflito de gestão, né. Então, assim, essa mudança agora que está sendo feita, essa transição onde eu entro, ela é justamente para a gente poder conseguir mitigar, né, alguns pontos e retomar, né, a articulação com os sócios fundadores da Tec Vitória, né. Os sócios fundadores da Tec Vitória são instituições governamentais, a gente tem a SECT, nós temos a UFES, nós temos a própria prefeitura, hoje nós temos a FAPES. A FAPES também, ela tem uma ligação com a Tec Vitória. A gente tem entre os associados associações muito importantes como a CESPRO, então, que é ligada a órgão público. Então, essas governanças, elas precisam ser transitórias, né? Essas cadeiras precisam ser transitórias, né? As eleições, elas acontecem de 2 em 2 anos, e essa gestão, ela tem que ser encaminhada, né? O futuro, né? O futuro que a gente vislumbra para a Tec Vitória é que ela se torne sustentável no sentido, não somente no sentido financeiro, assim por dizer, né? Que hoje ela
ela sobrevive de recursos próprios, né? Temos problemas financeiros muitos, temos problemas estruturais muitos, e o futuro, assim, que é vislumbrado em planejamento para a Tecvitória é que ela consiga ser autossustentável. Autossustentável no sentido de que os seus projetos notáveis que de lá saem, né, eles sejam entregues, né, deixem a Tecvitória esse legado, né, para que ela continue a formar novos empreendedores, né, a formar novas pessoas capazes de empreender e entregar serviços que a sociedade demanda. Então, essa é a filosofia da incubadora, mas não é o melhor modelo, obviamente, né, porque a gente tem a questão do conflito de gestão, mas isso, por enquanto, a gente está conseguindo, o pessoal, a gente consegue separar as caixas, a gente consegue separar a hora de botar um chapéu, a hora de colocar o outro chapéu, né, e a gente fica ali, eu fico ali mediando, assim, né, agora a gente tem que pensar, né, incubadora, mas, enfim, tem dado certo, né, temos conseguido regularizar muita coisa, temos... Hoje a Tecvitória, ela, digamos assim, né, ela está com seus documentos ok. A Tecvitória, o problema hoje dela, que eu falo, é a questão da digitalização. Nós vamos transformar a Tecvitória numa empresa digital também, né? Esse é um dos objetivos, né? Além de formar as outras incubadoras, nós conseguimos digitalizar a incubadora por completo. Então, e para que isso deixe um legado e seja perene, né, e dê mais transparência para a sociedade. Mas, acho que eu respondi. Acho que sim. Assim, a gente já está com o horário um pouco mais adiantado, né? A gente tem uma pergunta aí, vamos para a última pergunta, né? Vamos fazer essa da Luciana Morgan, né? Analisando o exemplo do IFES, onde o público varia de estudante de nível médio a doutorandos, como disse aí o Rapchan, como estão observando a busca e a adesão desses diferentes estudantes à inovação? Eu queria que todos respondessem, mas eu queria também colocar uma outra pergunta para incorporar essa. E com relação a talentos, né? Como é que vocês estão fazendo para capturar, reter e desenvolver os talentos de uma maneira geral? E ainda uma terceira, para poder botar mais uma pimenta, com inclusão, né? Sendo empresas inclusivas também. Como é que vocês estão fazendo isso? Aí vamos começar, podemos começar com o Rapchan, né, que foi a primeira pergunta aí, foi para a inovação, mas vamos tentar ver se a gente consegue em 2 minutinhos, no máximo, cada um, para a gente poder fazer o fechamento, tá? A gente tem tentado estabelecer programas para todos os alunos, né, tanto do nível técnico, quanto superior e a pós-graduação, mas não é fácil, não é algo simples. Essa questão de você trazer a cultura da inovação e do empreendedorismo inovativo, ele é muito difícil. Uma abordagem que a gente está tentando é a questão de diminuirmos um pouco a expectativa da inovação. Durante muito tempo, você pensou na inovação e ela teria que ser sempre disruptiva. Então, você vai inventar alguma coisa para resolver o problema do mundo. Nós estamos trabalhando com uma outra estratégia, que é a chamada inovação frugal. É um termo um pouco mais novo, mas aqui no Estado, curiosamente, é desenvolvido há muito tempo pelo Arlindo Vilasques. Arlindo me falou de inovação frugal há quase 10 anos atrás. Na época eu não prestei muita atenção, e hoje eu dou uma atenção enorme, que é essa ideia de que você pode fazer, deve trabalhar, principalmente do ponto de vista acadêmico, com pequenas inovações que vão dar resultados, às vezes, apenas dentro de um ambiente muito local, né? Então, essa ideia da inovação frugal, ela é mais inclusiva, também pegando a soma dessa pergunta que você colocou. Com relação a talentos, é sempre um desafio, sempre um grande desafio, manter talentos. Identificá-los é relativamente fácil, mantê-los é bastante difícil. É isso aí, obrigado. Marina, quer fazer suas... Sim. Em relação às inovações, né, como que isso se dá, o interessante é que muitas empresas chegam lá com alguns negócios e aí eles chegam sedentos por aprendizado, né? Eu quero saber mais, eu quero aprender mais, e aí a gente
faz uma primeira leva de transferência de conhecimento, trabalhamos com workshops, seminários, né? Como é que se começa a construir. E aí, nós começamos a apertar no sentido assim, né? E aí, agora você tem prazo, vamos entregar isso, como é que a gente ensina a desenvolver na prática, né? Como buscar tal informação, e cobramos também. E aí eles se sentem um pouco incomodados quando tem essa cobrança, né? Mas, poxa, não é assim e tal. O que as pessoas têm que aprender é que, assim, no mundo, eu acho que não só no meio corporativo, né, pelo menos é o que eu estou até tentando responder uma pergunta que teve uma moça que fez lá atrás sobre crianças, né, e a educação empreendedora. Lá na Tec Vitória, a gente faz uma gestão por pressão de pares, né. Essa gestão por pressão de pares, ela dá muito certo, né, porque a gente se torna a informação, ela tem que ser distribuída de forma horizontal e cada um tem a sua tarefa-chave, né? Cada um tem a sua habilidade, né? No tanto que nós fizemos, inclusive na Tec Vitória, a gente, não sei se eu posso comentar o nome de empresas aqui, mas são ótimos exemplos, não tem como deixar de referenciar. A gente faz uma coisa muito bacana lá, que é o Persora, né? Que é a gente conhecer quais são os pontos fracos, né? Quais são as qualidades, quais são as competências, né, de cada um, e como é que a gente pode explorar melhor essa competência de cada um no ambiente de trabalho. E a gente tenta fazer isso lá dentro, né? A gente trabalha assim, a gente tem uma gestora de marketing maravilhosa, a Rafaela, vou falar o nome dela, a Rafaela Marques, é uma pessoa assim que se dedica muito à Tec Vitória. Então todas as pessoas que estão lá, né, na gestão, Saulo, Nélio, eu, quem já passou pela gestão, tem esse sentimento de deixar o legado à Tec Vitória, de deixar uma continuidade para a Tec Vitória, assim como eles entraram. E o projeto deles lá dentro se transforma, basicamente, eles interrompendo um ao outro. A gente tem as portas abertas, assim, né? Lá ninguém tranca a porta, né? Cada um tem a sua sala, mas qualquer dificuldade, dúvidas, né, necessidade de ter um brainstorming, né, falar devagar sobre alguma coisa, todos somos muito íntimos para isso, né? E o ambiente seleciona pessoas para que elas sejam íntimas nesse ponto, né? Então, essa é a filosofia da incubadora, e isso faz com que a inovação floresça de uma forma mais natural, né? Então, a inovação, ela vem por uma certa pressão, né, da necessidade de você se reinventar, mas ela acontece de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa também, na relação social. Então, e a gente, mesmo nessa pandemia, a gente tenta manter isso dentro da instituição, porque isso é muito importante. Essa rede, né, só para eu poder fechar, essa rede, né, de apoio que a gente faz um com o outro, ela tem um impacto tão significativo, porque quando ela é presente, quando o empreendedor sente que ela é presente, que ele está sendo amparado por essa rede, por essa instituição, a produtividade dele aumenta, vai lá no topo, entendeu? Ele pode estar sem um tostão furado para pagar o colaborador dele, mas ele produz, que é uma beleza, sabe? Se ele se sente amparado, se ele sente que ele pode confiar nas pessoas, né? Que o quesito confiança, que o quesito amparo, ele está ali acontecendo, a produtividade dele aumenta, e é uma beleza, assim, né? Então, e a gente tem esse olhar muito local, né? A gente tem, a Tec Vitória é uma organização social, e a gente sabe que a gente precisa fazer mais inclusão social naquele território. Então, e dali tem muita coisa boa para poder sair. É legal, e a gente tem que reconhecer, né, que é muito bacana esse modelo de autogestão, né, da Tec Vitória. Talvez essa seja um fator de sucesso, né, uma solução criativa, né, e a gente aqui faz o nosso reconhecimento. E agora, para fechar essa pergunta aí, Francisco Carvalho, por favor, antes da gente ir para as considerações finais, para encerrar nossa live de hoje, que está muito boa, né, mas
infelizmente, a gente tem o horário aí. Por favor, Francisco. Beleza. Eu vou falar do lado da empresa, né? Que é atração e retenção de talentos. Eu vou até citar, uns 10 dias atrás, talvez, eu participei de uma live para os engenheiros civis da Multivix, né? E o que eu falei para eles ali foi o seguinte: quando a gente vai para o mercado, imagina um profissional que está se formando, que vai estagiar e tal, né? Você vai para o mercado e você vai olhar para aquelas empresas que estão ali, e eu acho que você deve se perguntar qual é o propósito dela, né? Porque hoje em dia, eu vejo muito isso nessas gerações que estão vindo, né? Eles não são mais como a minha geração, que a gente estava preocupado em entrar numa empresa e trabalhar nela durante 20, 30 anos, se aposentar nela. Eles estão muito interessados em transformar o mundo, né? Então, quando você entra numa organização que o propósito dela é pequeno, né, que ela se interessa apenas em olhar para dentro, eu não acredito que essa empresa vai atrair talento, muito menos reter talento. Então, ou as empresas se transformam, né, ou elas pensam de uma forma diferente, mais abrangente, né, ou elas não vão conseguir nem atrair, nem reter. Então, esse movimento que a gente está fazendo no Base 27 também tem essa preocupação. Quando a gente falou aqui de estar alinhado com as questões da academia, também tem esse sentido. As empresas hoje tradicionais do mercado de engenharia e tal, elas são muito conservadoras. Elas precisam entender que tem uma realidade diferente no mercado. Então, se quiserem estar à frente, elas precisam entender que quem faz essa diferença são as pessoas. E se eu não tiver pessoas talentosas, eu não vou conseguir levar adiante meus projetos. Então, essa é a forma como a gente entende que as coisas têm que acontecer, né? É uma preocupação. Eu vejo isso todos os dias, né, com as pessoas que trabalham com a gente, nas nossas empresas e tal, e a gente precisa fazer isso como uma organização maior, né, como o Base 27, outras iniciativas aí também, como o Findes Lab, o Inovis e assim por diante, né, precisam promover esse entendimento nas organizações. Beleza, obrigado. Bom, então a gente está indo para a parte final da nossa live agora, né, para encerrar, mas antes eu queria pedir a todos aí para poder avaliar a nossa live aí na nossa semana de conhecimento, né? Tem o QR Code aí que está na tela. Então, por favor, aqueles que quiserem, fiquem à vontade aí para fazê-lo nesse momento. Eu queria dar aí 30 segundos para cada um para fazer suas considerações finais aí, deixar um recado, uma palavra de incentivo aí para os nossos empreendedores, para os nossos jovens, para aquelas pessoas que estão pensando em enveredar aí, para aqueles empresários que têm que se reinventar, começar de novo. Vamos lá. Marina. Bom, assim, o que eu quero deixar, assim, um recado principalmente, né, para as mulheres, né, para o meu gênero, né, também, que eu acho que empreender não é só você enveredar num caminho de independência financeira, né, assim, então é você realmente entregar algo de útil para a sociedade, né, então, quando meu filho me pergunta, mas mamãe, você vai ter que sair de novo para poder trabalhar e tal, falo, filho, a mamãe sai para trabalhar porque a mamãe está precisando melhorar alguma coisa no mundo, né? E eu explico para ele o que é essa coisa e qual o impacto disso. E ele fica querendo ir trabalhar também. Então, só um minuto, está passando um helicóptero. Então, assim, eu vi que nos posts o pessoal falou muito da minha prateleira bagunçada, né? Vou mostrar aqui para vocês. Mas a minha prateleira bagunçada tem, assim, desde mercado financeiro, história do Brasil, relações internacionais de cinema, microeconomia, francês, inglês. É nessa bagunça que eu tento me encontrar, né, e agregar informação, informação que, assim, ela precisa não só para os meus trabalhos, ela também tem que ser disseminada, né? Eu tenho um dever, né, eu acho que quando a gente fala assim de sentido da vida, né, tem muita gente que, principalmente nesse período de pandemia,
que está todo mundo passando por situações de estresse altíssima, e fica se perguntando o porquê de tudo isso. Eu acho que é a gente transmitir conhecimento, né? E transmitir conhecimento é auxiliar o outro, né? É ajudar o outro a evoluir, né? A procurar o seu próprio caminho para a evolução. Então, assim, entendam que empreender é um teste de fogo, mas é um teste de vida, né? Eu acho que eu gosto de reforçar essa capacidade empreendedora que é inata em cada um. Então, assim, se vocês têm um sonho, né, que isso vai ao empreendimento, mas eu não tenho dinheiro, pode ter certeza que tem formas de você empreender, sim, entendeu? Então, não desacredite, não deixe ninguém dizer que isso é impossível, porque não é. Então, e as instituições estão aí, todas, né? Só bater na porta, né? Que as portas serão abertas, tá? Então, eu acho que cada um tem que persistir, e esse é o momento. Eu acho que esse é o momento da virada, né? Isso aí. Obrigado, Marina. Francisco Rapichan, vamos lá. Eu fico muito feliz de ver ações como essa do Inovice, né? Mostra, né, como é que as empresas, a Cello está comprometida nessa questão da inovação, né? E eu acho importante deixar claro que essa questão da inovação, embora ela aconteça no âmbito das empresas, ela se dá por pessoas. As coisas, as máquinas, tudo mais, elas são operadas e são feitas para as pessoas. Eu acho que muitas vezes a gente acaba esquecendo um pouco disso, deixando de lado. E nessa discussão que a gente teve aqui hoje, nessa conversa, o que se falou foi disso, né? Foi de pessoas. E como que essas pessoas podem empreender, como que essas pessoas podem inovar, e para que fazer isso? Fazer isso pela esperança, pela vontade, pela motivação de algo melhor para si e para os outros, né? Então, eu fico muito feliz de atuar nesse meio, nesse ambiente, por causa disso, dessa questão do coração aberto, né? Você vê novas experiências, vê novas possibilidades de mudar e tocar em pessoas, positivamente. Legal, vocês estão fazendo sucesso aí, tem muita gente aí que está acompanhando a gente aí, que está, ex-alunos, colegas, né? Bacana. Francisco Carvalho, vamos lá, para a gente finalizar. Beleza. Eu queria deixar um recado aqui para os empresários primeiro, né? Não fique esperando que o poder público resolva tudo para vocês, né? Eu acho que a gente precisa entender que a gente precisa iniciar esse movimento, a gente precisa investir, a gente precisa correr risco, essa é a alma do negócio, né? Eu acho que no Brasil, infelizmente, a gente acaba ficando esperando que os governos resolvam a nossa vida através de incentivos, através de uma série de coisas. Enfim, obviamente que são questões importantes, mas eu acredito que a gente precisa também fazer a nossa parte, né? Isso é o que a gente espera fazer lá no Base 27. As pessoas que estão indo para o mercado não procurem trabalho, não procurem se desenvolver em razão de dinheiro. Busquem propósito, porque o resultado ele vai acontecer, né? Então, assim, se a gente for buscar isso, eu acho que a chance de ter sucesso é enorme, né? Provavelmente você vai parar em alguma organização que não vai evoluir. Então, se você puder pensar mais em como você pode contribuir aqui, vou até repetir um pouquinho o que a Marina falou, né? Pensa mais como você pode contribuir para o mundo, transformar o Brasil, transformar o Espírito Santo em lugares melhores para a gente viver, tentar ajudar a contornar todo esses problemas estruturais que a gente tem no país. Se cada um fizer um pouquinho, a gente vai conseguir chegar lá. Então, assim, eu tenho uma crença muito grande de que a gente pode, de que a gente vai transformar. Quem quiser acessar o Base 27, que está começando agora, a gente está à disposição. Nós estamos começando, a gente quer construir juntos. A gente não vai entregar a receita pronta, é um processo de construção mesmo,
Então, assim, estamos à disposição para quem quiser estar junto com a gente. Obrigado. Legal. Obrigado a vocês, eu agradeço a disponibilidade de vocês nessa tarde. Só para complementar, né, eu me lembro, há muito tempo atrás, quando minhas filhas, né, eram pequenas, elas perguntavam para mim assim, papai, qual deve ser minha profissão, né? Acho que todo filho pergunta para o pai, né? E eu respondi o seguinte, ó, primeiro você procura uma coisa que vai te fazer feliz, né? E depois você pensa na questão de alguma coisa também que, por outro lado, a gente também tem que se manter, né? Então, de qualquer forma, mas o primeiro drive é alguma coisa que vai te fazer feliz. Eu acho que é isso que vocês falaram aí, em outras palavras, né? Você tem que buscar ser um propósito, de ser feliz, de fazer o bem, de promover o crescimento, de tornar o mundo um lugar melhor, né? Eu acho que esse é o propósito. Muito obrigado de novo para vocês. Obrigado pela disponibilidade, obrigado aí pela contribuição, muito interessante, né? Essa série de lives que nós estamos fazendo aqui no programa Inoves. A gente tem contado aí com pessoas que têm contribuído imensamente aí com seus conhecimentos, né? E a gente agradece em nome da ArcelorMittal, né? Gostaria de agradecer também as pessoas que mais uma vez nos acompanharam, as pessoas que fizeram perguntas, né? E deixando também o nosso agradecimento às pessoas que trabalharam para que essa live acontecesse, né? Que estão nos bastidores aqui auxiliando a gente. Então é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. E uma boa noite para todo mundo aí. Fiquem com saúde. Tchau. Obrigada a você, Robson. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.